Veremos neste vídeo como podemos restaurar uma base de conhecimento existente em nosso PC. Este procedimento que veremos também se aplica no caso de querer duplicar em outra pasta uma KB que tenhamos. Quando a partir do Genexus criamos uma KB, no diálogo de criação vemos esta informação. Por padrão, tem o check em Create Data Files in Knowledge Base Folder, o que significa que na pasta de nossa base de conhecimento será salva a KB, em si mesma, em uma base de dados. Toda a sua informação, objetos, imagens, domínios, tudo estará armazenado em uma base de dados. Esse arquivo terá a extensão MDF. Para restaurar esta base de conhecimento pré-existente, devemos ter previamente dois arquivos, um com a extensão MDF e outro LDF. Estes são dois arquivos de bases de dados SQL Server e são criados automaticamente quando é criada uma nova base de dados. Os arquivos MDF contêm toda a informação da base de dados, as linhas, colunas, campos e dados criados. E os LDF são arquivos de base de dados de log, armazenam os registros de transações ou eventos que são executados na base de dados. O objetivo principal do uso de arquivo de log no SQL Server é reverter a base de dados em caso de perda de dados. Suponhamos que temos os dois arquivos, o MDF e o LDF, chamados gxkb travel agency.mdf e gxkb travel agency log.ldf. Estes arquivos são encontrados por padrão na pasta Models e dentro da pasta com o nome da KB que nos interessa, neste caso, Travel Agency. O que vamos fazer para poder abri-los como uma nova KB em Genexus é o seguinte. Copiamos ambos os arquivos em um novo diretório. Neste caso, faremos isso em Models Travel Agency Copy. Ali mesmo, criamos um arquivo vazio chamado Travel Agency Copy.gxw para depois poder abrir a aplicação a partir desse arquivo. E por último, criamos um arquivo de texto chamado knowledgebase.connection. O abrimos, por exemplo, com o bloco de notas, e adicionamos o seguinte texto. Temos a tag Connection Information, que contém toda a informação, depois a tag DBName, onde devemos indicar o nome que terá nossa base de dados. Em Integrated Security, colocamos True. Então, temos a tag Server Instance, onde deveremos colocar o servidor de base de dados. Neste caso, colocaremos o nome do nosso PC, já que estamos trabalhando localmente, barra o nome da instância em que estamos trabalhando, que no nosso caso é SQL Express. Esta informação vemos, por exemplo, quando criamos uma nova KB a partir do Genexus. E por último, temos a tag CreateDB in KB Folder, com o valor false. Em seguida, abrimos em modo administrador o SQL Server Management Studio. Efetuamos login e anexamos o arquivo MDF que temos. Ao anexá-lo, podemos especificar o nome que terá a base de dados. Caso já tenhamos outra criada com este nome, devemos alterá-lo. Em Genexus, vamos ao diálogo File, Open, Knowledge Base, e dentro da pasta que acabamos de criar, selecionamos o arquivo Travel Agency Copy.gxw e executamos. Se voltarmos a entrar na pasta, vemos que foi criada uma grande quantidade de arquivos próprios da aplicação, que será totalmente independente da original. Inclusive, se voltarmos a entrar no knowledgebase.connection, vemos que foram adicionadas automaticamente novas tags. Isto que acabamos de fazer, como dissemos, é útil para o caso em que a KB que queremos restaurar ou fazer uma cópia está no mesmo PC. Quando o que queremos é restaurar uma KB a partir de um arquivo MDF que vem de outro PC, o procedimento é ainda mais simples. Suponhamos que temos um MDF chamado gxkb supermarket.mdf,
de uma KB chamada Supermarket de outro PC. Antes de mais nada, copiamos o arquivo gxkb-supermarket.mdf para um novo diretório, como, por exemplo, Models Supermarket. Então, a partir do Gnexus, vamos para a caixa de diálogo File, Open, Knowledge Base, escolhemos que queremos pesquisar arquivos MDF, selecionamos o arquivo e aceitamos. Será criada uma nova base de conhecimento com todos os objetos que estavam na KB original, de onde obtivemos o arquivo MDF. Executamos e vemos que já temos uma cópia funcional da KB em nosso PC. Portanto, como acabamos de ver, se queremos fazer backup de uma KB, basta fazer backup da base de dados SQL Server. Os arquivos MDF são geralmente de um tamanho considerável. Portanto, para simplificar a transferência destes arquivos, é sempre conveniente compactá-los. Por exemplo, neste caso, o MDF tinha um peso de 72 MB e depois de compactado, ficou com 1.6.